Mana, tem certeza que é aqui? Tenho sim, maninhos. Então, vamos lá. Amigos exploradores das sombras, eu sou Hank, um explorador das memórias esquecidas. E hoje, convido você a mergulhar comigo nos mistérios que ainda assombram este lugar. Salem, um lugar onde os ventos sussurram segredos antigos e onde a história se mistura com o sobrenatural. Muitos já ouviram falar dos julgamentos, mas poucos sabem o que realmente se esconde nas sombras desta cidade amaldiçoada. Neste conto, você conhecerá personagens acusados injustamente e à beira de um destino trágico. Mas não se engane, a verdade aqui é como um véu, delicado e tênue, e está prestes a ser revelada. Vamos acompanhar a jornada, onde cada passo pode ser a chave para entender os segredos que a cidade de Salem ainda tenta esconder. Mas não pense que será fácil. Para entender o que realmente aconteceu aqui, é preciso olhar além das evidências, além das mentiras. Venha comigo e explore o lado oculto de Salem. O que você verá poderá mudar tudo o que você pensava saber. Salem, uma cidade localizada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, é amplamente reconhecida como o palco de um dos eventos mais infames da história colonial americana, os Julgamentos das Bruxas de 1692. Na época, Salem era uma comunidade puritana que vivia sob um forte senso de moralidade religiosa, disciplina rígida e medo do desconhecido. A cidade tornou-se um símbolo do pânico em massa e da injustiça quando mais de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria, e 20 delas foram executadas. Esses julgamentos não apenas marcaram Salem para sempre, mas também se tornaram uma metáfora para perseguições e histerias coletivas. O que define a culpa ou a inocência quando a sociedade é movida pelo medo? Os eventos de 1692 começaram de forma aparentemente inocente, quando um grupo de jovens começou a exibir comportamentos estranhos, como convulsões, gritos e afirmações de serem atormentadas por figuras invisíveis. Sob a pressão da comunidade religiosa, elas acusaram várias pessoas da vila de bruxaria. A partir daí, começou uma onda de acusações e julgamentos que resultaram em execuções por enforcamento e um dos piores capítulos da história americana. Quantas vidas já foram destruídas por julgamentos baseados em preconceitos, e não em provas? Lendas e mistérios. As Bruxas de Salem. Disse que Salem ainda carrega o peso dos espíritos das mulheres e homens acusados injustamente. Muitas histórias contam sobre figuras espectrais que aparecem ao entardecer nos arredores de Salem. Um dos locais mais mencionados é a Gallows Hill, o suposto local das execuções, onde muitos acreditam que as almas das vítimas ainda vagam, clamando por justiça. O Livro do Diabo. Durante os julgamentos, acreditava-se que as bruxas assinavam um livro do diabo para selar seu pacto maligno. A lenda afirma que esse livro nunca foi encontrado e que ele permanece perdido em Salem, guardando os segredos da época. A Casa dos Sete Telhados. Uma das atrações mais famosas de Salem, a Casa dos Sete Telhados é cercada por lendas. Inspirou o famoso romance de Nathaniel Hawthorne, segundo relatos, é assombrada por espíritos da época dos julgamentos. A Árvore das Bruxas. Outra lenda popular envolve uma árvore centenária que teria sido testemunha das execuções. Algumas pessoas dizem que ouviram sussurros vindos da árvore em noites silenciosas. Atualmente, Salem é um destino turístico repleto de museus, locais históricos e eventos dedicados ao tema das bruxas. Todos os anos, durante o mês de outubro, a cidade se transforma em um epicentro de celebrações de Halloween, atraindo visitantes de todo o mundo. As lendas de Salem são uma advertência ou um fardo eterno para aqueles que lá viveram? Locais como o Museu das Bruxas de Salem e o cemitério Old Burying Point mantêm viva a memória dos julgamentos. Além disso, as lojas de misticismo, leituras de tarô e tours de fantasmas dão à cidade um ar de mistério e misticismo.
Salem é mais do que uma cidade com uma história sombria. É um lugar onde os mistérios do passado ainda reverberam no presente. As lendas, os eventos históricos e o impacto cultural dos julgamentos das bruxas continuam a inspirar debates e reflexões sobre intolerância, histeria coletiva e a busca pela verdade. Para aqueles que buscam mistério, Salem permanece como um portal entre o mundo real e o inexplicável. Em uma noite de outubro de 1692, Salem estava envolta em névoa densa, como se a própria natureza lamentasse os horrores que estavam por vir. A pequena vila fervilhava com rumores, e cada sombra parecia abrigar segredos sombrios. Entre os aldeões, havia aqueles que carregavam seus próprios mistérios, tornando impossível discernir inocência de culpabilidade. Abigail Torné, uma jovem herbalista, acusada de bruxaria por seus conhecimentos sobre plantas e curas naturais. Carrega consigo um amuleto que, dizem, tem o poder de revelar a verdade. Elias Grayson, um juiz atormentado, dividido entre aplicar a lei da colônia e a suspeita de que os julgamentos eram movidos por vingança e medo irracional. Rebecca Marsh, uma costureira que, em segredo, documenta os julgamentos e as palavras dos acusados. Ela suspeita que algo mais sinistro esteja em jogo. Samuel Altorne, um misterioso estrangeiro que chega à vila, alegando ser apenas um viajante, mas que demonstra conhecimento sobre os acusados e sobre os segredos de Salem. O conto começa com Abigail sendo presa após a morte repentina de um fazendeiro que havia recusado pagar suas dívidas. Ao ser encontrada com ervas secas e receitas incomuns, ela é imediatamente acusada de bruxaria. Porém, Abigail nega fervorosamente e implora para ser ouvida. Enquanto isso, Elias Grayson, um dos juízes, começa a questionar a validade das acusações. Durante uma noite inquieta, ele encontra Samuel Altorne na taverna, que lhe entrega um diário. O diário contém descrições detalhadas de planos para incriminar inocentes e transferir terras aos acusadores. Rebecca, a costureira, ouve rumores de que uma figura encapuzada visita os acusadores à noite. Ela decide seguir essas pistas e descobre um círculo de influentes aldeões conspirando para obter riqueza e poder às custas dos acusados. Quando Abigail é levada ao tribunal, ela utiliza o amuleto que carrega para desafiar os acusadores. O amuleto começa a brilhar quando colocado diante de Samuel, que revela sua verdadeira identidade, um investigador enviado pela coroa inglesa para expor a corrupção em Salem. Ele anuncia que trouxe provas da inocência de muitos dos acusados, incluindo Abigail. No entanto, antes que Samuel possa terminar sua revelação, o tribunal é invadido por uma multidão enfurecida, incitada pelos verdadeiros conspiradores. Elias e Rebecca, agora aliados, protegem Samuel e Abigail enquanto tentam escapar. No caminho, Abigail usa seu conhecimento sobre ervas para criar fumaça e confundir os perseguidores. Eles encontram abrigo na floresta próxima, onde descobrem um esconderijo contendo mais registros e documentos incriminadores. Com isso, a verdade vem à tona. Os julgamentos de Salem não eram sobre bruxaria, mas sobre poder e ganância. Abigail, Elias, Rebecca e Samuel conseguem levar as evidências às autoridades fora de Salem. Muitos dos conspiradores são presos, mas a vila nunca se recupera completamente de sua reputação. Anos depois, Rebecca publica suas memórias, intituladas O Legado de Salem, revelando os horrores e as lições dos julgamentos. Abigail continua sua vida como herbalista, sendo finalmente respeitada por seus dons. Elias abandona sua posição como juiz, dedicando-se a combater injustiças. Samuel desaparece tão misteriosamente quanto chegou, deixando apenas uma carta de agradecimento e uma advertência. O verdadeiro perigo nunca esteve na magia, mas no coração humano. Nosso encontro de hoje chega ao fim, valentes exploradores das sombras. Eu sou Henk, o guardião das memórias esquecidas, e foi um prazer guiá-los por mais este mistério. Antes de partir, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo capítulo guarda segredos ainda mais especiais. Quem sabe, talvez outro Pet Sabe esteja aguardando para revelar a próxima história. Não se esqueça, o desconhecido sempre reserva surpresas para os curiosos. Até mais!
Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.